longo desses 4 domingos, hoje encerra, né? Hoje é o 4º domingo, nós começamos a compartilhar sobre o Evangelho do Reino de Deus. No primeiro domingo, nós compartilhamos sobre o que é o reino. No segundo domingo, nós compartilhamos sobre o reino de Deus é amanhã e hoje. E no domingo passado, sobre esse mistério do reino. Até aqui, em todas essas ministrações, além de nós definirmos o que é reino de Deus, além do conceito do reino, nós vimos sobre esse reino de Deus que é uma operação para o futuro gloriosa, em que vai abalar toda a estrutura do mundo, não só da sociedade, das organizações, mas a própria terra, a própria criação, a própria fauna e flora serão alterados por esse reino do futuro. E vimos também que ele já opera no presente, por causa dos poderes desse reino do futuro. Os poderes do futuro já entraram na nossa era atual. Apesar de ser uma era perversa, apesar de ser uma era má, no entanto, esse poder desse reino futuro já pode ser experimentado nesses dias aqui. Uma das pessoas que a Andréa e o Cristiano, né? Não sei, ela veio hoje? Não veio, né? Pois é. Uma das pessoas que eles trariam aqui, uma Augusta, nós estávamos orando pela mãe dela. E temos orado, né? Eu tive 2 oportunidades de ir no hospital, a mulher numa situação entubada, não conseguia falar, e era um quadro, se fosse apresentado a vocês aqui, só a imagem, nem precisava ter mais nada, você ia concordar com alguns médicos que acompanhavam a mulher, médicos que diziam que ela já preparando a família para o funeral, né? E nós concordaríamos, eu quero dizer isso, porque o quadro, mas concordaríamos no sentido assim, visual, o que você estava vendo. Mas nós, né? Claro, não a minha oração, apesar de eu ter ido lá, mas a oração da família se envolvendo. E hoje ela viria aqui até para a gente fazer um ato de gratidão a Deus, porque a mãe dela foi para casa e era um caso de ir para outra casa, mas foi para casa. E o que eu estou mencionando isso, eu até falei, até pensei assim, poxa, seria muito bom que a filha estivesse presente mesmo, para a gente poder dar esse testemunho ali ao vivo, ela pudesse ela mesma falar também. Mas eu estou trazendo essa palavra porque nós temos experimentado milagres de Deus acontecendo hoje, manifestações do poder de Deus, e essas manifestações hoje são, na verdade, poderes referentes a esse reino do futuro e que estão atuando no presente. Nós lemos aquele texto que fala isso, sobre experimentarmos hoje os poderes da era vindoura. E vimos também sobre esse mistério. Que mistério é esse? As parábolas de Jesus de Mateus 13, que se refere ao reino dos céus, fala sobre esse, lá ele usa a palavra mistério. Mistério é algo que esteve oculto durante todo o Antigo Testamento
e que ainda não foi manifesto, revelado. E através de Jesus foi revelado. E o que era no Antigo Testamento? O Antigo Testamento tinha uma expectativa da chegada do reino de uma maneira esmagadora. O Messias vai chegar e vai alterar toda a ordem de tudo. Ocorre que o Messias chegou e, ainda que o Messias tenha operado para curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, e tudo isso era sinal de que o reino havia chegado, no entanto, o Messias não fez nada em relação à ordem externa. Roma continuou dominando Israel, os poderes humanos continuaram dominando, ou seja, não houve uma alteração. E esse é que é o grande mistério de Deus atuando na era presente, mas ainda convivendo, suportando desgraças. Ainda os maus e os justos convivendo juntos. As mazelas acontecendo, as misérias acontecendo, junto com o reino de Deus presente. Então, esse reino estaria tendo uma tolerância tão grande a respeito das coisas. As pessoas poderiam rejeitar a palavra de Deus, resistir à palavra. Não é isso que tem acontecido? De fato e de verdade? Ou seja, não havia uma ordenança sobre as pessoas para que elas forçosamente se sujeitassem a esse reino. Mas era requerido que o coração da pessoa se rendesse, a vontade da pessoa fosse ela mesma na sua liberdade, ela pudesse receber ou não a palavra de Deus. E isso já demonstra o quanto Deus colocou no homem essa liberdade, colocou no homem essa condição que ele pode receber ou não a sua palavra. Enfim, nós vimos isso pelas parábolas de Mateus 13. E isso é um grande mistério. Por que mistério? Porque esse reino futuro, esse reino de Deus que virá, é um reino que vem com mão forte. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas o grande mistério é que, antes dele ser o leão da tribo de Judá, ele é o cordeiro que foi morto como ovelha muda e não abriu a sua boca. Sabe o que é isso? Ovelha muda que não abre a boca. E aí batem nele, fazem o que quer. Então essa foi a expressão inicial do reino, a manifestação inicial. Como um cordeiro que vai ao matadouro e não abre a sua boca. Ocorre que agora, nesse momento, nós estamos finalizando. Nós queremos trazer uma palavra, queridos, que diz respeito agora, de maneira muito clara, às nossas responsabilidades para com o reino. Porque até aqui não falamos das nossas responsabilidades. Se você observar bem, tudo que foi ministrado diz respeito, sabe a quê? A entendimento, visão, revelação. O que é pedido de nós, até aqui, foi ter a revelação, ter os olhos abertos para ver. Ver o que é o reino, ver que ele é, ter a revelação do reino que virá, ter a revelação do reino que já veio e ter a revelação do reino que opera nesse mundo. Mas não falamos sobre o que diz respeito às nossas responsabilidades para com este reino. O que ele requer de nós. Porque ele é reino. Está chegando o reino dos céus. O que está chegando é um reino, ou seja, o que está chegando é um governo. O que está chegando é um domínio. O que
que está chegando é uma autoridade, o que está chegando é uma realeza, o que está chegando é uma soberania. Ou seja, está chegando um nível de presença que requer responsabilidades nossas. Requer que nos sujeitemos a essas responsabilidades. E dentro desse aspecto das responsabilidades, eu gostaria que nós abríssemos a palavra em Mateus capítulo 5, versículo 20. Sobre o reino dos céus e a responsabilidade. Mateus capítulo 5, versículo 20. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu vou ler novamente. Pois eu vos digo que, isso é o Senhor Jesus falando, se a vossa justiça não exceder, não ir além a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O pastor Ricardo falou aqui sobre o ir além. O dízimo é uma medida, e eu diria que dízimo é medida do fariseu. Não é? Aquela medida, aquela coisa bem legalista. Porque tudo que tem medida, você vê que é uma coisa bem legal, legalista. E ir além, exceder, transbordar, é o que é pedido por nós, pelo Senhor Jesus. Existe um padrão de justiça que é próprio do fariseu e do doutor da lei. E existe um padrão de justiça que é do reino. O padrão de justiça do reino é pedido que vá além da justiça dos escribas e fariseus. Qual é a justiça do escriba? Porque se você está dizendo assim, é preciso ir além, então o Senhor Jesus está nos dando o limite. O limite é a justiça do fariseu. E ele está pedindo que eu vá além. Então, eu não posso ir além se eu não souber qual é a medida. Se não tiver medidas, não há como ir além. A medida nos foi dada sendo a justiça do fariseu e do doutor da lei. Qual é essa medida? Essa medida é uma justiça exterior, uma justiça visível, uma justiça egoísta, uma justiça vaidosa, humana, interesseira, superficial e autocentrada. É muito interessante isso. Porque você ir além é o contrário de tudo que está aqui. E como o Senhor Jesus vai nos ensinar de maneira mais prática como ter uma justiça que vá além. Nós vamos precisar de um padrão de justiça do reino. E o padrão de justiça do reino está aqui nessa tabela. Procurei colocar as coisas resumidamente dentro de uma tabela, só para você ter uma ideia dessa medida de justiça do fariseu. Primeiro lugar, Mateus 5, 21 a 26. A respeito do assassinato, do homicídio. Qual é a justiça do fariseu nesse assunto? A justiça do fariseu é de que todo réu
é aquele que praticou o homicídio. Réu é aquele que praticou o assassinato. Aí você vai dizer, mas isso aí já é normal mesmo. É o que tem que ser. Isso é a medida do fariseu. Essa é a justiça do fariseu. Logo, para o fariseu, homicídio e assassinato é sempre um ato externo. Eu terei que matar de fato para eu ser considerado um réu. E qual é a justiça do Senhor Jesus? Qual é a justiça do reino? Qual é o padrão de justiça do Senhor? O padrão dele é a ira, encolerizar, ter ódio, já constitui você num réu. Então, ele está chamando a atenção para uma ação que é interna. É uma ação que vem de dentro. Ele está falando de um homicídio, não o homicídio do ato de pegar uma pedra, pegar uma faca, pegar um revólver. Mas o que vem anterior a esse ato, que é a motivação, a intenção. E ele diz de maneira muito clara, essa pessoa que encolerizou já é réu. Ou seja, já será julgada não pelo que ele fez, mas por aquilo que ele é. Ele já é um homicida antes de cometer, de fato, o ato. Quando você vai para Mateus 5, 27 a 32, o mesmo princípio se aplica ao adultério. Qual é a justiça do fariseu? O adultério é um ato sexual fora do casamento. Logo, o que o fariseu preza é por uma conduta reta. Enquanto o Senhor Jesus, no seu padrão de justiça do reino, ele fala sobre ter a imaginação, a trama. Você entende isso? A trama. Entende trama? A sedução, a fantasia, a elaboração, todo esse processo, ninguém vai para a cama assim. A não ser que receba um boa noite Cinderela, né? Aí a pessoa, eu lembro que eu estava num bar, Aí ele acorda assim, o que é isso? Era um bar que estava antes, agora ele já está numa cama. Mas já começou no bar, né? Amados, ninguém é alcoólatra já no primeiro dia. Você tem um processo. E aqui no caso do adultério tem um processo. E esse processo começa onde? No coração. Então o Senhor diz assim, já no coração cometeu adultério. Ou seja, eu sou homicida antes de cometer o homicídio e eu sou adúltero antes de adulterar. Aí você vai dizer assim, uau! Que justiça do reino é essa? Até beber água aqui. Você fala assim, estou perdido. O padrão de justiça do reino é tremenda. Mas calma, viu? Calma. Se você já está se desesperando interiormente aí do tipo assim, então então me prendam, porque eu sou um homicida. Amém. É muito bom você estar com esse pensamento. Se você está dizendo assim, eu sou um adúltero, isso mesmo, é mesmo. Aí nós chegamos num outro ponto, que é sobre os juramentos, Mateus 5, 33 a 37. Para a justiça do fariseu,
se alguém vai fazer um acordo com alguém, um compromisso, sempre apela para o que existe mais sagrado, para esse fato de apelar ao sagrado vai chancelar, vai dar uma garantia de que a pessoa vai cumprir aquilo. Você já viu isso? Em nossos dias a gente não tem aqui o que Mateus fala. Mateus fala as coisas sagradas, que é o trono de Deus, os céus, jurar por Jerusalém. Hoje, você já viu hoje o comum no nosso linguajar popular? É assim: juro pela minha mãe morta. Já viu jura pela mãe morta? Eu quero ver minha mãe mortinha se eu não vou fazer isso. Ou seja, a pessoa está apelando para aquilo que é mais sagrado na vida dele, que é a mãe. E a mãe ainda morta, o que é terrível. Ele jamais quer isso. Observe aqui que o Senhor Jesus vai falar sobre padrão de justiça é assim: que o juramento seja a tua palavra dada. Porque o que importa não é como você se relaciona com as coisas sagradas até o ponto de valorizá-las tanto para apelar a elas, para assumir o compromisso. O que importa é a relação que eu tenho com você e você comigo. Se você me respeita e me valoriza, se você sacraliza a nossa relação. A nossa relação é que é sagrada. Não é necessário apelar para coisas sagradas para dar a certeza de que você vai cumprir a palavra. Não. A nossa relação já é um ato sagrado e a palavra dada é algo santo. O juramento, portanto, é a própria palavra que foi dada. Em Mateus capítulo 5, 38 a 48, ele vai falar sobre essa questão da retribuição, da vingança. E aqui é muito sério, mais ainda, porque ele está falando sobre a justiça do fariseu. Qual é a medida dela? A medida dela é assim: amar aqueles que são próximos, aqueles que são da família, aqueles que são parentes, aqueles que são os amigos. E quanto a algo que alguém fez de bom, ou a algo que alguém fez de mal, eu vou devolver na mesma medida. Se alguém fez uma coisa boa para mim, eu devolvo na mesma medida de bondade. Se alguém fez uma maldade para comigo, eu devolvo na mesma medida de maldade. Essa é a medida do fariseu. A justiça do reino vai além. E o que é ir além? E além é: eu vou amar, abençoar e orar por aqueles que me perseguem. Eu vou abençoar e orar o inimigo. Eu vou amar o inimigo. E outra: eu vou vencer o mal com o bem. Eu não vou ser grato para quem me foi grato. Eu não vou agradecer apenas a alguém que me fez algo que é bom. Eu não vou dar bom dia só para alguém que me deu bom dia. Eu não vou responder à medida do que a pessoa faz. Eu vou além da medida. Eu vou além. A minha justiça vai além. Se a pessoa não me dá bom dia, eu continuarei dando bom dia a essa pessoa. Eu vou perdoar dívidas. O perdão é a marca da justiça do reino. Queridos, o que nós podemos então verificar a respeito disso? O que podemos então aprender com essa justiça do reino? Aqui que é a parte mais interessante. Depois que nós vimos esse nível de justiça do reino, que vai além da justiça do fariseu, o que aprendemos com esse tipo e essa qualidade de justiça do reino de Deus? Primeira coisa, a pessoa, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é extremamente significativo para o nosso momento. Para Deus,
para a justiça do reino de Deus, a pessoa merece mais atenção do que o comportamento. Pois do coração é que tudo procede. Mateus 15, 19. Mateus 15, 19 está escrito que o adultério, o homicídio procedem do coração. É dali que vem. É do coração que vem o homicídio. É do coração que vem o adultério. Logo, a pessoa, fulano de tal, qual é o estado de fulano de tal? A sua pessoa importa mais. O foco é na pessoa e não no comportamento. Por quê? Porque o comportamento será um reflexo dessa pessoa. Será um reflexo do seu estado. Como fulano está. Como ele tem sido. Como tem sido a sua vida. Amados, ninguém está, olha só, qualquer pessoa que esteja fazendo, presta atenção que para o fariseu, para a justiça do fariseu, é preciso fazer. É uma coisa externa, visível. Qualquer pessoa que esteja fazendo alguma coisa, ele tem razões interiores para fazer. Ele tem motivações para fazer. Ele tem um histórico de vida que até para uma coisa absurda, você vai compreender, eu não vou dizer que vai justificar, mas você vai entender o caminho dessa pessoa para chegar onde ela chegou, para estar fazendo o que ela está fazendo, para estar falando o que ela está falando. Queridos, uma árvore, uma mangueira, um pé de manga, não deixa de ser mangueira porque não produz manga. Mesmo que não produza frutos, ela continua sendo daquela natureza, daquela espécie. Jesus aqui, a justiça do reino, está chamando a atenção para a raiz da árvore. E a justiça do fariseu está chamando a atenção para os frutos dessa árvore. Por que você pensa como pensa? Por que você sente o que está sentindo? É isso que Jesus está chamando a atenção. Nós, geralmente, observamos só o exterior, não é isso? Uma pessoa adulterou. Qual é a história? O que justifica? Onde foi que tudo começou? Qual o caminho que isso se deu? Como estava o relacionamento dessa pessoa com a sua esposa, com o seu marido? O que tem ali de espírito maligno também atuando, espírito de luxúria, de prostituição atuando. O que tem ali de coisas familiares, o que tem ali de uma índole, o que tem, entende? Então, a justiça do reino está querendo ir no coração, está querendo entrar na raiz, está querendo descer a essa terra, a vasculhar o buraco lá dentro, ir lá e saber assim, por que você está fazendo o que faz, você fala o que fala, você pensa o que pensa e você sente o que sente. A justiça do reino, ela é cirúrgica. Ela é uma justiça assim. E você vai entender por que ela é assim. Por que ela tem esse grau que aparentemente, parece mais exigente do que a justiça do fariseu. E é mesmo. Aí nós entramos num segundo aspecto. Esse tipo de justiça que o Senhor Jesus está tratando aqui em Mateus 5, ela é fruto do governo de Deus no coração nosso. Pois é uma justiça que se origina no caráter do próprio Deus. Mas essa justiça não é produção humana.
Essa justiça não se compra no mercado. Essa justiça não é um produto sintético, laboratorial. Não é porque eu não... observa aqui, a justiça farisaica. Essa é humana. Humana quer dizer, ela pode ser feita de acordo com as minhas próprias forças. Ou seja, eu posso deixar de matar, mas continuar por dentro matando. Eu posso deixar de falar um palavrão. Eu posso deixar de ferir alguém com a minha palavra. No entanto, eu posso continuar tendo desejado, imaginar, ficar corroendo, levando aquela pessoa comigo por onde eu for. Eu levo essa pessoa comigo na minha cabeça. E vou cortando cada parte do corpo da pessoa. Eu vou cortando e cortando. Mesmo que diante da sociedade eu me passe por uma pessoa justa, porque eu tenho uma conduta reta. Sabe o que Jesus falou desse fariseu? Falou assim, você realmente, aparentemente, é bastante piedoso, parece bastante bonito, mas você é como um sepulcro caiado, porque por fora tem uma beleza, mas por dentro cheira a ossos. É uma coisa fétida. Isso é sério. Logo, não é um tipo de justiça que nós mesmos consigamos desenvolver. Você já conseguiu? Você conseguiu captar isso, que não é por nós? Amados, se as coisas que Jesus está falando a respeito da justiça do reino envolve o coração, envolve coisas que acontecem dentro, envolve responder ao outro que me fez mal num nível superior a ele e devolver com o bem, realmente essa justiça do reino não é uma produção da nossa capacidade. Porque se nós nos vimos aqui como homicidas e adúlteros, como acabei de falar, é porque é isso de fato que nós somos. É uma coisa que a gente não consegue mesmo. Por quê? Porque essa justiça, ela é fruto do governo de Deus no nosso coração. Mas como isso vai acontecer? Isso vai acontecer da seguinte forma. A justiça é uma manifestação da vida do reino. Presta atenção nisso aqui. A gente está caminhando aqui para chegar no ponto. Primeiro a gente está vendo o nosso desespero. De não conseguirmos alcançar esse nível de justiça de Jesus, do reino, mas somente a justiça farisaica. Agora a gente está chegando num ponto em que Ele vai nos salvar dessa nossa situação. Amém? Você quer ser salvo? Eu quero. Ele vai mostrar então que essa justiça, ela é uma manifestação da vida. A vida que há no reino. O reino de Deus tem um tipo de vida. E o Espírito Santo é esse agente da vida. É o Espírito Santo quem vem trazer para dentro. Observa bem. Onde é que as coisas acontecem? Onde? No coração, no interior. O Senhor Jesus está mostrando que a justiça dele é aquela que tem que ir além da do fariseu. Ou seja, ele não quer que nós tão somente externamente mudemos. Ele está apontando de onde as coisas nascem. Então é necessário que a transformação seja na origem dessas coisas. É necessário, então, que a transformação, essa justiça do reino, aconteça dentro de nós.
Porque não é meramente um comportamento externo, o comportamento é um reflexo, é um resultado de uma transformação interior. Se as coisas são no coração, se é dali que tudo procede, então é ali que tem que acontecer a mudança. Mas nós não podemos mudar a nós mesmos. Então ele vai trazer para dentro de nós a justiça do reino. Que é o quê? Essa vida dele, somente essa vida dele, a vida de Deus, que virá para dentro de nós por intermédio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra. Eu queria que nós lêssemos uns textos aqui na Bíblia. O primeiro está aqui em Romanos, capítulo 8, versículos 3 e 4. Abra a tua Bíblia, Romanos 8, versículos 3 e 4. Amados, antes de mais nada, eu quero ser bastante honesto com vocês. Nós vamos ultrapassar a marca do meio-dia, tá bom? Não. Tá legal? Nós vamos ter ceia hoje aqui, então pedimos até que o dízimo fosse feito, a oferta, antes, para a gente encerrar com a ceia do Senhor. Então tem todo um encadeamento de coisas aqui para terminar na mesa do Senhor, na ceia. Mas fique tranquilo, antes das 4 horas você sai. Não, estou brincando. Romanos 8, é só para eu ficar mais um pouco à vontade. Amém, amados? Você não sabe a agonia que me dá quando vai aproximando do horário. Romanos 8, versículos 3 e 4, diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Para quê? Resposta, versículo 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observa aí. O que o texto está dizendo? Está dizendo assim, olha, a lei fala o quê? A lei diz, não adultere, não mate. Presta atenção aqui, viu? A lei está dizendo, não adultere, não mate. Só que a lei é fraca no que diz respeito à carne. Por quê? Porque a carne, o que acontece com a carne? A carne quer o quê? O que a carne quer? A carne quer adulterar. A carne quer matar. Mas a lei diz, não mate, não adultere. A lei que está dizendo isso, ela é fraca em relação à carne. O que quer dizer que ela é fraca? Quer dizer que ela é impotente. Ela não pode mudar. A pessoa vai continuar desejando o que desejava. Ela vai continuar com os mesmos desejos dela. Você compreende? A carne ela é fraca no que diz respeito à lei. Ou seja, a lei não muda, a lei não transforma o interior, a lei não transforma o coração. A lei traz um tipo de justiça que o fariseu cumpre exteriormente, mas interiormente não consegue, porque a carne ela é homicida, a carne ela é adúltera, a carne ela tem desejos. Mas como foi que Deus resolveu isso? Se a carne é forte e diante da lei, a lei é fraca, Deus então envia seu Filho. Presta atenção aqui, amados. Eu estou lendo Romanos 8, 3. Deus envia seu Filho amado. Como? Na semelhança dessa carne que é tão forte. Por que envia na semelhança? Porque agora essa carne, Cristo Jesus, vai para a cruz. Presta atenção. E agora
essa carne vai ser o quê? No tocante à carne, Deus condenou o pecado na carne. Ou seja, lá na cruz, a carne que é forte, que faz da lei uma coisa fraca, está sendo agora destruída, essa carne, na cruz. E por que essa carne está sendo destruída na cruz? Para que nós, presta atenção, versículo 4, para que nós, pelo Espírito, nós que andamos pelo Espírito, venhamos a cumprir a justa exigência da lei. O que a lei exige, não adultere, não mate, é uma coisa justa. Mas nós não conseguimos cumprir essa justiça por causa da carne. Mas Deus envia seu Filho para morrer na cruz, e ao morrer na cruz ele destrói a carne. E agora nós, que andamos pelo Espírito, que damos lugar ao Espírito Santo dentro de nós, é que somente assim cumpriremos a justa exigência da lei. Aí você vai dizer assim, mas espera um pouco. O verso 3 diz que Jesus foi enviado para morrer na cruz e destruir o pecado. E o verso 4 fala para andarmos pelo Espírito. O que tem a ver a morte de Jesus na cruz e andar pelo Espírito? É porque o Espírito Santo, presta atenção, essa afirmação, somente o Espírito Santo, pelo fato de ele ter sido enviado depois que a obra do Senhor Jesus terminou, o Espírito Santo tem o poder da vida dentro dele, somente ele pode trazer para mim a morte de Jesus na cruz. Somente pelo Espírito eu posso experimentar a carne ter sido destruída, o pecado ter sido destruído, porque o Espírito Santo, ele vem para aplicar em mim o que Cristo Jesus fez por mim. É obra do Espírito. O Espírito Santo vem para selar aquilo que o Filho fez, o Espírito Santo faz. O que o Filho fez por mim, o Espírito Santo faz em mim. Amém? Estão compreendendo? Presta atenção aqui. Aplaudir na obra do Espírito é maravilhosa, é bom mesmo. É maravilhosa essa obra do Espírito. Eu fico encantado com isso. Gálatas capítulo 5. Obrigado mais uma vez aqui por salvar aqui a situação. Gálatas capítulo 5. Vamos para Gálatas 5. Observe esse texto, versículos 22 e 23. Presta atenção. Mas o fruto do Espírito é, olha aí, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que esse texto está falando? Ele está dizendo assim, olha, não precisa de lei. A lei fala, não adultere, não roube. A lei apresenta a justiça de Deus. Mas agora, o Espírito Santo, dentro de mim, vai produzir o quê? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Observa bem, presta atenção aqui. Vamos voltar lá a Mateus 5, a pessoa encolerizada, que Jesus falou, se você já tem ira no coração, já é réu. Então presta atenção. Uma pessoa foi atingida por uma outra, foi caluniada, ou foi uma série de coisas lá. E essa pessoa então está guardando ódio, raiva, e está planejando matar mesmo,
mas está de morte morrida. O outro, entendeu? Ele está pensando. Ele até trouxe a faca aqui. Aí ele está saindo dali e indo em direção à pessoa que está no posto de gasolina lá. Aí quando ele passa por aqui, pela porta, aqui, ele ouve. Louvemos ao Senhor. Se ele ouvir isso, ele continua para... Se ele ouvir isso aqui, que eu acabei de cantar, ele vai continuar com o intento dele. Mas ele ouve aqui esses amados maravilhosos ministrando. Aí ele resolve entrar com a faca aqui, por baixo. E senta ali. Aí ele ouve sobre a obra da cruz. Cristo morreu. E no final diz assim, e agora você pode abrir seu coração e deixar que o Espírito Santo em você, entre em você. E você vai nascer de novo. Você vai receber a vida de Deus. Aí ele abre, é comigo. Aí ele recebe a vida. Ele recebe. Ele recebe. Aí nesta hora, sabe, aí ele sai daqui. Aí ele fica lembrando de novo das coisas que aquela pessoa fez contra. Aí ele começa a ficar assim meio tonto agora. Do tipo, e agora? E aí ele começa a se alimentar, tentar se alimentar das razões, dos direitos da sua raiva e do seu ódio. Mas ele vai e chega e fala assim, mas eu recebi ali agora uma coisa nova. Ó Espírito Santo, que eu acabei de ouvir ali. Se tu estás dentro de mim, Espírito Santo, então muda, faz alguma coisa. Transforma a minha vida. Aí começa a vir o que a Bíblia diz. Amor. Vamos pensar aqui em amor. Longanimidade. Longanimidade. Mansidão. Mansidão. Domínio próprio. Domínio próprio. Sabe o que aconteceu com isso aqui? Sabe o que aconteceu com isso aqui? Isso aqui desestruturou, desarmou a bomba. Desarmou a bomba. Desarmou a bomba. Desarmou a bomba dentro dele. A bomba estava lá para explodir. E aí chegou o Espírito Santo assim, cortou o fio vermelho. Fio vermelho, vermelho de raiva. Aí cortou o fio, desarmou. Aí ele, que isso? Ele começa, que isso? Que, oh, Deus, tem misericórdia daquela pessoa. Aí ele, uau, já estou orando por ela. Já estou abençoando. Não há lei. Não precisa da lei. Em relação ao amor, à bondade. Chegar para ele e falar assim, não mate. Ele vai falar, não faz sentido essa palavra para mim. Contra essas coisas não há lei. É a vida do próprio Deus. A justiça do reino é uma manifestação da vida do reino. E que vida do reino é essa? Está aí. Essa vida do reino, observe bem o texto, é uma vida que pertence ao futuro, entrou tudo, pertence ao futuro. Aqui nós falamos sobre pertencer ao futuro, está um pouco apagado, mas fique tranquilos. Essa vida do reino, ela é algo que pertence ao futuro. Mateus 25, 46, mostra que vida eterna e reino de Deus são colocados como sinônimos, como uma herança no futuro. Segundo aos Coríntios 5, de 1 a 4, diz que o que é mortal vai ser absorvido por essa vida.
Então é algo que ainda vai acontecer. Apocalipse 22, versículos 1 e 2, fala sobre um lugar no futuro breve, em que há um rio da água da vida e a árvore da vida. Mas ao mesmo tempo, essa vida que pertence ao futuro já se manifesta no presente. É dentro de tudo aquilo que falamos anteriormente, já se manifesta no presente. Como? João capítulo 3, versículo 36, João capítulo 5, versículo 24, João capítulo 10, versículo 10. Todos esses 3 textos de João estão falando que a vida eterna é uma posse para esse momento agora, para esse tempo de hoje. Nós podemos ter a vida hoje. Não sei se todos que estão aqui nessa manhã já têm essa vida, a vida eterna. Se você não tem, hoje, pela manhã, é o dia para você ter essa vida, a vida eterna. Então observe, a vida eterna é uma realidade futura, na qual entraremos, receberemos, mas ao mesmo tempo já é uma realidade presente, atual, que podemos entrar agora. E que vida eterna é essa? E o que é essa vida eterna? Essa vida eterna, como diz a palavra, primeiro, abra a tua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Vai falar sobre que vida é essa. Em primeiro lugar, essa vida é o conhecimento de Deus. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Então observe, vida eterna, de acordo com a palavra, essa vida que nos faz viver a justiça do reino, ela é conhecimento de Deus. Mas conhecimento não é uma compreensão intelectual. Conhecimento aqui é uma comunhão viva com Deus. Conhecimento de Deus é algo assim de um relacionamento pessoal com Deus. Agora observa, essa vida, esse conhecimento de Deus, ele é uma realidade presente. Nós podemos conhecer a Deus hoje. Antes você não conhecia nada de Deus e nem eu. Mas depois que nós recebemos a vida eterna, nós começamos a conhecer mais de Deus, não é? Ocorre que esse conhecimento que nós temos hoje, ele é apenas um sinal que antecipa o futuro. Porque haverá um conhecimento de Deus soberano, tremendo, revelador, que não se compara ao que a gente tem hoje. Observe o que diz a palavra. Apocalipse 22, versículos 3 e 4, diz que nós veremos a Deus face a face. Olha que coisa. Jeremias, capítulo 31, versículo 34, diz que haverá no futuro uma aliança do povo com Deus, de tal maneira que todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Não vai precisar mais que alguém diga assim, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Eu estava mencionando esse texto para o apóstolo Arles, ele falou assim, seu ministério então, de ensino, não vai ser mais necessário nessa vida que virá. Aí eu falei assim, glória a Deus que não será. E digo mais, servo meu, não será necessário o meu e o de mais ninguém, porque vai ter tudo vai se fazer novo, aleluia, diz a palavra. Agora, olha para esse texto aqui, esse eu considero um dos mais magníficos. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, diz assim, que hoje, nesse atual momento, nós conhecemos a Deus em parte, mas chegará o momento em que conheceremos plenamente,
como plenamente somos conhecidos. Aleluia! Amados, qualquer conhecimento de Deus hoje é apenas um conhecimento em parte, porque chegará. Mas o que é tremendo é o seguinte, é que o conhecimento em parte hoje, é sinal de que virá o conhecimento completo. Amém? É isso que eu vejo que é tremendo. Então, vida eterna é isto. Mas o que é mais vida eterna? Por último, vida eterna é habitação interior do Espírito Santo. Amados, Romanos 8:2, 2 aos Coríntios 3:6, são textos que mostram que o Espírito Santo está relacionado com a vida. Ou seja, só temos a vida de Deus por causa da habitação interior do Espírito Santo. O Espírito Santo é o responsável pela vida de Deus em nós. Ou seja, quem tem o Espírito Santo tem a vida de Deus. A Bíblia fala sobre nascer de novo, lá em João 3:3 e 3:5, e diz que é nascer do Espírito Santo. Então, quando eu nasço de novo, eu recebo a vida do meu Pai. Quem nasceu hoje aqui, naturalmente, recebeu a vida do seu Pai. Quem nasce espiritualmente, recebe a vida de Deus Pai. E o Espírito Santo em mim é a vida de Deus em mim. Agora observa, essa realidade do Espírito Santo em mim, vida eterna hoje, é também um sinal para o que vai acontecer no futuro. Eu acho isso tudo tremendo a respeito de o que acontece hoje, já antecipa o futuro. Observa. A palavra do Senhor diz a respeito da obra do Espírito, 1 aos Coríntios 15, 42 a 50, diz que o nosso corpo, esse corpo que nós temos hoje, no futuro, e bem breve, ele será um corpo glorificado. E o que é um corpo glorificado? É um corpo vivificado pelo Espírito. O Espírito Santo é o responsável para vivificar o meu corpo, para que meu corpo seja glorificado. E somente com o corpo glorificado, vivificado, é que eu vou poder herdar o reino. Porque o reino dos céus não entra carne e sangue, como diz a palavra. Então observe, essa vida eterna, o Espírito Santo em mim hoje, aponta para um corpo que eu vou receber, que também é obra do Espírito. Então hoje o Espírito Santo habita dentro do meu corpo. Mas chegará um momento em que o Espírito Santo vai vivificar esse lugar de habitação. Mas não só isso, a obra do Espírito, a obra da vida, também diz respeito a o Espírito Santo ter sido dado, a vida de Deus em mim, o Espírito Santo em mim é chamado de penhor da herança. Amados, olha, se existe uma palavra que para mim faz todo sentido dentro do que estamos compartilhando aqui a respeito do reino do futuro e o reino hoje, o reino amanhã e o reino agora, essa palavra é penhor. 2 aos Coríntios 5:5 e Efésios 1:4 diz que o Espírito Santo, a vida eterna em mim, é o penhor da minha herança. O que é penhor? O que é penhor? Penhor é uma garantia. Penhor é um sinal. Penhor é um pagamento parcial, é uma posse parcial. Se o texto está dizendo que o Espírito Santo em mim hoje, a vida eterna que eu tenho, essa realidade atual é um penhor, está dizendo, olha, você tem a posse parcial. Se eu tenho uma posse parcial e ela já é presente,
ela é a garantia de que eu vou ter a posse completa, a possessão completa. Mas existe uma outra descrição sobre o Espírito Santo, que está em Romanos capítulo 8, sobre a obra do Espírito, nos versículos 22 e 23. Ali está falando que nós aguardamos, haverá a revelação dos filhos de Deus, haverá uma manifestação do Filho, dos filhos, haverá a redenção do nosso corpo. Está falando de uma coisa futura. Mas está dizendo que nós já temos hoje os primeiros frutos, as primícias. E o que são os primeiros frutos? É o começo da colheita. Os primeiros frutos é uma garantia de que a colheita toda acontecerá. Nós receberemos, mas nós temos hoje o Espírito, as primícias do Espírito. Então, primícias e primeiros é também, a exemplo de penhor, a garantia do que será completo. Tudo isso é obra do Espírito em nossas vidas hoje, antecipando e sinalizando para aquilo que será no futuro. Amém? E agora, para encerrar, como nós vamos estar aqui na ceia do Senhor, eu queria trazer uma coisa que Jesus fazia a respeito do reino, e eu não posso deixar de fazer nessa manhã. Que é sobre a exigência, diante de tudo isso, a exigência do reino. Queridos, eu já me deparei com textos da Bíblia, e esses aqui que eu quero apresentar a vocês, são exemplos disso. Que eu fico pensando aqui, Senhor, por que o Senhor apresenta dessa maneira? Por que o Senhor é apresentado dessa forma? Porque dentro da minha cultura, Senhor, dentro da minha natureza, dentro da minha concepção, do meu conceito, eu acho isso uma exigência muito grande, ó Deus. Mas depois eu fui começando a compreender, queridos, que eu não tenho direito algum na condição de pessoa criada por Ele. Eu não tenho direito algum na condição de um ser tão, como diz a palavra, eu sou o barro e Ele é o oleiro. Ele que me fez. Como é que o barro, como é que o vaso chega para o oleiro e fala assim, por que me fizeste dessa forma? Como diz a palavra. Eu fui observar que realmente eu não tenho esse direito. E ao mesmo tempo eu fui observar o seguinte, que a minha glória, a satisfação da minha vida, a minha realização pessoal como indivíduo, como família, é justamente eu me render a essa exigência. Eu não tenho o direito de me opor, eu não tenho o direito de ser hostil, como se eu tivesse uma vontade que fosse minha, como se eu tivesse uma vida independente, como se eu tivesse nascido de mim mesmo. Quando a Bíblia fala que todos fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Ou seja, não estaríamos aqui, não existiríamos se não fosse por Ele. Como pode então eu, nessa condição, ainda me opor a Ele? Então o que eu aprendi é, olha, renda-se, sujeite-se, porque nisto estará a tua vitória, nisso estará a tua glória, nisso estará a tua realização de vida. Aprenda a se sujeitar. Você foi comprado, além de você ter sido criado, Robério, e Deus falando com você também. Você também foi comprado por um preço do sangue do próprio Deus. O sangue dele nos comprou. Logo, eu não sou meu por criação, e eu nem sou meu por resgate.
resgate do sangue. Quando eu compreendi essas coisas, é que eu fui entender o que ele quis dizer quando falou lá em Mateus 4,17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrepender é, muda a tua maneira de pensar, muda a tua maneira de agir, dá meia volta, sai do caminho que você está. O caminho que você está, eu já garanto de antemão, não é o caminho. Volta, se arrependa, dê meia volta e volta para o teu Deus. Volta para o modo de vida do reino de Deus. Volta para o padrão da justiça de Deus, porque nisto estará a tua vida, nisso estará a tua abundância, nisso estará a tua prosperidade, nisso estará a tua realização pessoal, familiar. E então eu comecei a compreender que o convite dele foi para que eu tomasse uma decisão. E essa decisão teria que ser uma decisão incondicional. Ela tem que ser uma decisão radical. Ela é uma decisão cara, porque custa. Ela é uma decisão eterna. Eu queria ler 2 textos somente para os irmãos, para a gente poder cear. O primeiro é o de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si. Aqui ele não pede que neguemos coisas a nós. Aqui ele pede que neguemos a nós mesmos. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão de modo nenhum provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu queria ler outro texto com vocês, em Lucas capítulo 14. Lucas 14. A partir do versículo 25. Ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes: se alguém vir a mim, e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que a acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? Não presta nem para a terra, nem para adubo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não parece... Como é que soa para a sua alma, hein? Como é que soa?
Soa forte, não soa? Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: Senhor Jesus, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: segue-me. Jesus disse a ele: segue-me. Ao que este respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse ainda a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amados, diante de uma palavra dessa, esse Senhor Jesus tem que ser muito bom. Você concorda? Ele tem que ser muito bom. Ele tem que ser melhor do que tudo que já tivemos na vida para poder falar desta maneira. Ele tem que ter autoridade maior do que qualquer autoridade para falar desta forma. E de fato, ele é o melhor. Ele é a maior autoridade. E ele tem o direito legal nos céus e na terra, e até debaixo da terra, para falar desta forma. Por isso a Bíblia diz que eu só vou experimentar a salvação dele se eu confessar que ele é Senhor. Porque é no seu senhorio que eu experimento a sua salvação. E não estou falando aqui somente daquela confissão inicial, não. Eu estou falando aqui de tudo na nossa vida. Ele só nos salva em qualquer condição se nós o tomamos como Senhor da nossa vida. Quando Ele é Senhor, Ele é Salvador. Ele só é Salvador numa vida, numa casa em que Ele é Senhor. Amém? Vamos orar? Eu não posso encerrar aqui, senão com esse convite para que você se renda. Entregue sua vida ao reino, a esse rei. Consagre sua casa a esse domínio e a essa autoridade.